Olá, boa noite. Vamos entrando. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos entrando. Então, sem mais delongas, né? Hoje nós divulgamos um pouquinho mais a live, porque vai ter a ilustre presença da Isis, que já está aqui, né, conosco. Obrigada, Isis, pela participação. Daqui a pouco eu vou chamar e a gente fala melhor. Mas eu gostaria de lembrar vocês, né, do que nós estamos fazendo aqui. Eu sou a Arielle, eu e a Mariane, que também está aí entre nós. Nós estamos fazendo lives de segunda a sexta-feira aqui no Educação no Lar, certo? Para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre o livro Educação no Lar, da Charlotte Mason, né? Se você quiser adquirir o livro, ele está sendo vendido pelo www.educacaunolar.com, né? O link, para quem está assistindo agora pelo Instagram, o link está na bio, né? Que é a página ali do nosso perfil, a descrição, onde explica direitinho quem somos nós, etc. Tem um link lá que direciona você para o site para comprar o seu livro. Então, nós estamos falando do livro da Charlotte Mason e na parte 2... O livro da Charlotte é dividido em 6 partes. Na parte 2, que ocupa basicamente, acho que, se eu não me engano, umas 70 páginas do livro. Então, é bastante coisa. A Charlotte Mason vai falar sobre a necessidade, a importância dos nossos filhos estarem em contato com a natureza, né? E como nós devemos oferecer para os nossos filhos esse contato, então, com a natureza, né? Nós já começamos, então, desde segunda-feira a tratar sobre esse assunto, né? A importância, o esforço que nós, como mães, devemos fazer para estar levando os nossos filhos para fora, para respirar puro, né? E eu convidei a Isis, que é neurocientista, para falar um pouquinho conosco a partir desse olhar mais científico, né? A partir desse olhar que estuda o cérebro humano e a maneira como o cérebro melhor se desenvolve, né? As questões fisiológicas também, para ela poder trazer um pouquinho para vocês a partir do ponto de vista neurocientífico, do motivo, né? Alguns motivos do porquê, então, esse contato com a natureza ele deveria ser prezado pelos pais e por todas as pessoas. Porque, como nós temos enfatizado muito aqui no Educação no Lar, o estilo de vida Charlotte Mason, a filosofia de Charlotte Mason não é só para quem tem filhos, para educar os filhos, mas é também para a gente, para a nossa vida. Então, nós vamos falar também sobre isso, né? Sobre o benefício que nós, como... Oi, Diana! Então, sobre o benefício que nós, como adultos já, também podemos obter ali da natureza. Então, sem mais delongas, vou ver se eu consigo convidar aqui a Isis para estar conosco. Então, eu vou... Oi, Isis, boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Respondam aí, gente, por favor, se tá dando interferência, se vocês estão ouvindo bem. Eu vou deixar a Isis se apresentar, né? Porque eu acho que... Você me apresentou tão bem. Então, seja bem-vinda aqui entre nós. Muito obrigada por aceitar esse convite, né? Você é muito Claro. especial já, né, na nossa, no nossas Obrigada. coisas aí de Charlotte Mason. E temos gostado muito dessa parceria com você e porque você trata dos assuntos da mente humana, né? Exatamente desse ponto de vista que Charlotte tratava, né? E eu me identifiquei muito com você, né? Com as coisas que você fala, até no seu curso, gente. Ela tem um mini curso aí que ainda está, vai falar no final.
Mas assim, eu me identifiquei muito, né, a respeito das coisas que você fala com o que a Charlotte também falava lá já, né, no século XIX. Então, se apresenta aí pra gente, manda ver, falando aí. Ô, Arielle, eu só tenho a agradecer. Acho que tá todo mundo me ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Sim. Ah, que bom. Então, eu só tenho a agradecer. Acho que a gente tem muito em comum. Acho que a gente tem muito em comum. E a gente tem em comum a Charlotte Manson. Eu admiro muito. Eu tenho me encantado cada vez mais à medida que eu estudo. E eu tenho esse olhar neurocientífico, além de um olhar cristão, mas eu tenho esse olhar neurocientífico que é a minha formação, né? Você já me apresentou brilhantemente, mas eu sou professora universitária, sou mestre em neurociências aqui pela UFMG, né? Eu sou mineira de Belo Horizonte e estudei, principalmente na minha dissertação, no meu mestrado, sobre neuroplasticidade cerebral, sobre essa capacidade do cérebro de nascer em novos neurônios. Foi essa minha pesquisa aqui na UFMG. E é isso, acho que falei um pouquinho de mim. Você quer saber, quer fazer uma pergunta? O que você quer que eu comece falando? Não, não, a gente pode então apresentar o seu curso no final. Algumas pessoas aí, uma moça Claro. que perguntou, né? Mas assim, Aham. sobre essa questão da neuroplasticidade, que é exatamente o ponto que nós vamos falar hoje, né? Que eu cheguei a tocar em alguma live, só que aí eu falei assim, é uma substância, é uma coisa, eu não sei exatamente o que é o BDNF. E você vai esclarecer para a gente aí e o que o BDNF tem a ver, então, com essa importância da vida ao ar livre, né? Por que nós, como adultos, e os nossos Uhum. filhos, enquanto crianças em formação, devem estar lá fora, devem estar lá em contato com a natureza e não dentro de casa, em um ambiente fechado, em um ambiente rígido, né? Limitado em todas as suas formas, né? Por que lá fora e não dentro de casa, né? Não dentro das quatro paredes de uma sala de aula, né? 8 horas por dia, 5 horas por dia. É muito tempo, né? É muito tempo. Então, eu acho que eu vou começar falando do neuroplasticidade. Ei, Késia, uma amiga minha que entrou, boa noite. Obrigada aí, pessoal, que está todo mundo aí assistindo. Então, muitas vezes esse termo neuroplasticidade parece um termo complicado, né? O pessoal falou que travou, não sei se travou, vou continuar falando. Não pode falar, Esse, tá ok. tá. Esse termo neuroplasticidade é um termo complicado, às vezes, mas é algo simples. Então, nada mais é do que a propriedade que nós sabemos que nós temos no sistema nervoso de regeneração, de modificação. A gente fala que é plástico mesmo, é como pensar numa estrutura plástica. Eu gosto de pensar no cérebro como uma escultura. Eu gosto muito dessa analogia do cérebro como uma escultura sendo moldada a vida inteira. Isso é neuroplasticidade. Então, dentro de neuroplasticidade, dentro desse nome, inclusive o meu Instagram, né, para quem depois aí algumas pessoas estão entrando, ele chama neurogênesis, porque neurogênese é o processo de criação de novos neurônios no cérebro. Aí eu fiz uma brincadeira lá no meu Instagram, eu explico com neuro e Gênesis, eu coloquei com I para remeter também a Gênesis da Bíblia, que é da criação. Então, eu falo sobre, né, o título do meu Instagram é justamente falando sobre neuroplasticidade, sobre a neurogênese, a criação de novos neurônios. Então, hoje, a gente já consegue mensurar isso no cérebro, dosar quimicamente. A gente sabe que quimicamente existem substâncias que, quando elas estão altas, tem mais neuroplasticidade. Então, o que significa isso? O cérebro fica mais propenso a formar novas ligações entre as células, entre os neurônios, a criar novas ramificações entre os neurônios e até a nascerem novos neurônios, inclusive em adultos, tá? A neurogênese, a neuroplasticidade, que é essa propriedade cerebral, ela é maior na primeira infância. Então, na primeira infância, ela é absurdamente enorme, ela reduz com o avançar da idade, mas ela continua até em adultos idosos, tá? A gente tem estudos que mostram que até adultos idosos têm nascimento de novos neurônios em algumas regiões do cérebro.
Então, como eu disse, a gente hoje consegue dosar isso. O que é dosar? Existem substâncias químicas que a gente dosa. E foi o que eu fiz no meu mestrado. Eu dosei em algumas regiões do cérebro essas substâncias. Que substâncias são essas? São fatores, e você até colocou certo, viu, Ariel? Você falou assim, eu não sei o que que é, se é o que que é isso, se é hormônio, o que que é. É isso mesmo, a gente não sabe ainda muito bem o que que é, não. Por isso que chama fator, sabe? Então, BDNF é uma sigla em inglês para fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, tá em inglês a sigla. E aí, por isso que a gente chama de BDNF. Então, só de falar de trófico, né, é um fator trófico, é um fator de crescimento no cérebro. A gente não tem só o BDNF, a gente tem outras substâncias, tá? Uma das que eu pesquisei foi o BDNF. Então, o BDNF é o fator neurotrófico, trófico de crescimento, derivado do cérebro. Quando o BDNF está aumentado, nós temos mais neuroplasticidade. Quando ele está diminuído, a gente tem menos, vamos pôr entre aspas, neuroplasticidade cerebral. Isso rendeu um prêmio Nobel em 1969 para uma cientista, uma mulher, chamada Rita Levi Montalcini. Ela tinha uma equipe, claro, mas isso rendeu um prêmio Nobel, tá? Essa descoberta. Isso é tudo muito recente. A partir dessa descoberta, isso abriu um leque de possibilidades. E aí as pesquisas científicas começaram a falar, gente, vamos dosar o BDNF em N situações. Porque a gente quer ver quando que tem mais e quando que tem menos. Vamos começar a dosar essa substância química no cérebro. E aí que surgem as pesquisas mostrando quando ela está aumentada e quando ela está diminuída. E aí, para nossa surpresa, entre aspas, porque Charlotte Manson já sabia, eu até falo que acho que ela é meio profética. Ela já sabia, não diretamente falando do BDNF, claro, mas ela já coloca que o nosso convívio em um ambiente enriquecido, principalmente, né, em ambiente da natureza, aumenta o BDNF no cérebro. E aí eu acho que, não sei se você quer me perguntar alguma coisa, se eu Não, continuo e a falando. aumento, então, né, é a formação de novos neurônios, né? Desenvolvimento aí também Novos de neurônios. sinapses também, né, nervosas. Isso. Ou Eu nem seja, cheguei a falar o formar termo de sinapse. relações, conexões, né? Formar conhecimento do mundo, né? Aham. Ó, um neurônio, um único neurônio, eu estou fazendo analogias, tá? Assim, ele pode ligar em 1.000 neurônios, um neurônio. Então, um neurônio pode ligar em 1.000 neurônios. Quando esse neurônio ele está nesse ambiente enriquecido da natureza, vamos colocar assim, não esse neurônio, a gente tem 86 bilhões de neurônios, tá, no cérebro. Quando a gente está envolvido nesse ambiente enriquecido da natureza, esse um neurônio que poderia ligar em 1.000 neurônios, ele passa a ligar em 10.000 neurônios. Então, além de nascem novos neurônios, mas eles também passam a fazer novas conexões, mais conexões. Então, a gente pode dizer que o indivíduo ele se torna mais criativo quando ele tem convivência em ambientes natureza, em ambientes enriquecidos. Só não quero confundir quem está assistindo com hiperestimulação, tá? Não tem relação com hiperestimulação. O que é uma hiperestimulação? É um excesso de, eu gosto de dizer assim, é como se a gente tivesse ficando hipnotizado, né? Por exemplo, por várias telas, por vários sons, por várias cores. Não é isso. O convívio na natureza não leva a isso, é o contrário. O convívio na natureza, ele aumenta a atenção. Tem uma pesquisa muito interessante que colocou que crianças que têm TDAH, transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, após 20 minutos na natureza, eles conseguem melhorar a concentração deles. Fantástico, né? É lindo. A Charlotte, inclusive, você falando aí dessa questão de hiperestimulação, ela já, né, profeticamente fala Eu fico esse brincando. ponto, né? Porque ela vai dizer assim que muito se tem falado atualmente sobre sobrecarga, lá já na época dela, né?
Então, Ó, não imagino. existe, não é que dar muito trabalho para uma criança é necessariamente sobrecarregá-la. A questão é que tipo de trabalho estamos dando para nossa criança, né? Então ela vai dizer, É, se você dá uma barra de 20 quilos para uma criança, é claro que ela não vai conseguir levantar, mas dê o trabalho certo. E aí ela vai concordo. ter, como é que ela fala assim? Ela vai ter uma riqueza ilimitada de operações que ela pode realizar. Então, a Charlotte Mason ela vai dizer que a natureza é exatamente o tipo de trabalho que uma criança precisa, né? Ali na natureza, ela vai ter a dose certa de estímulo e de Aham. pausa, né? De puxar para cima mesmo o trabalho, né? De exigir o trabalho na dosagem certa. Que nós, né, na nossa inexperiência, não conseguimos fazer tão bem quanto a natureza faz. A natureza, ela dosa certo. E a gente tende É. a sobrecarregar, exigir da criança algo que ainda não é da capacidade mental, né, cognitiva, cerebral dela, né? Excelente, excelente colocação. Porque eu vejo muitos pais nessa preocupação muito grande. Acho que eu já até falei um pouco disso aqui, mas acho que não custa a gente retomar isso. E eu falo para pais, tanto homeschoolers quanto pais que têm os filhos escolarizados, uma preocupação até exagerada com o currículo. E quando eu falo currículo, é conteúdo. E aí a gente não precisa se estressar tanto com isso, porque a criança, né, principalmente na primeira infância, a gente não deveria se preocupar tanto com esse currículo. Não estou dizendo que não deva, né, apresentar para a criança o que é belo, da literatura, da arte, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é um momento em que várias faculdades mentais da criança estão sendo amadurecidas. Então, você pontuou de forma maravilhosa. A natureza, ela fornece na dosagem certa. E é muito bonito ver uma criança interagindo, né? Por quê? A gente vê, primeiramente, eu fico observando meu filho, que tem 2 anos, ele está agora ainda aprendendo a parte sensorial. Então, ele põe a mão na terra, ele pega na pedra, ele pega no tronco da árvore, ele pega numa plantinha, ele pega num bichinho. E aí, ele ainda está aprendendo a lidar com a parte sensorial, a parte tátil. Ele ainda está aprendendo a lidar com o cheiro. Ele ainda está aprendendo a lidar com texturas na sola do pé e na palma das mãos. Então, a gente tem que. Não precisa da gente ficar tão preocupado, né? Eu falo com o currículo intelectual, que ele vai chegar, esse momento vai chegar. Mas nessa primeira infância é de extrema importância a gente ensinar os nossos filhos a parte de atenção, a parte de hábitos, né, que a Charlotte coloca de forma tão brilhante, essa parte de disciplina, essa parte de treinamento sensorial do corpo, porque se você consegue apresentar para o seu filho o mundo ao redor, e principalmente a natureza, e ele se tornar um observador, ele vai ser um exímio intelectual, eu te garanto. No geral, as crianças elas se desinteressam, elas não querem saber a respeito do que tem, por exemplo, no livro, porque ela não vê a aplicabilidade, ela não vê isso acontecendo na realidade dela ainda. Então a criança precisa de passar por essas etapas, e aí ela vai conseguir lá na frente, talvez lá por 8 a 10 anos de idade, ela aprende um pouco mais sobre abstração. Então a gente não precisa ter tanta pressa. Hoje, o meu desejo é que meu filho conviva cada vez mais com esse contato com a natureza e com o mundo ao redor. Eu me mudei para um local que tem natureza ao redor, pensando nisso. Eu moro atrás de uma reserva ambiental. A gente também, eu também me mudei. Eu morava num apartamento quando eu conheci os ensinos de Charlotte Mason e ela me fez mudar para uma casa onde eu pudesse ter mais ar livre, pelo menos, né? Ainda não é o ideal para mim, mas realmente sempre buscando dar esse privilégio para eles estarem mais e mais em contato, né, com o ar Sim, puro e com a natureza e os estímulos que a natureza propõe, né? E só claro, falando nesse ponto ainda, né, da formação de claro. neurônios, né, a questão lá do BDNF, a Charlotte fala que os primeiros anos da criança são os anos de formar estoques mentais, né?
Então, com isso, ela está querendo dizer o quê? Que o cérebro da criança é meio que uma despensa ali, né? Vamos supor, né, que é a nossa despensa da cozinha. E aí a criança vai pegando ali da natureza, pegando do ambiente que ela vive e reservando naqueles estoques. E a partir daqueles estoques, ela vai ter condições de generalizar. Então, vamos supor, ela teve contato com a árvore, a textura da árvore, né? Grosseira ali, ela teve aquele contato. Ela leva aquilo para o estoque da mente dela e a partir daquele momento ela já pode fazer, né, tendo contato com outras árvores, ela já pode fazer uma generalização, né, de que troncos de árvores são espessos, enfim, tem uma textura específica. Sim. Então, ela fala da importância do ambiente rico, né? Que a natureza propõe, não só em termos de toque, né? Mas em termos de ouvir, de prestar atenção e etc. Todos os sentidos. Todos os sentidos vão estar envolvidos ali e tudo isso vai gerar um estoque, né? Vai entrar no cérebro da criança, ali no depósito dela, né? No estoque mental, de onde ela vai poder tirar no momento em que ela se deparar com uma novidade. Então, ela se deparou com uma novidade, ela vai tirar daquele estoque para poder identificar que novidade é aquela, né? E eu acho que isso tem eu acho isso mesmo. Né, neurológica. Tem tudo a ver, sabe? Então, assim, o que eu vejo? Eu gosto muito da gente entender que na primeira infância, o cérebro... É bonito a gente ver uma criança porque ela está nesse afã da aprendizagem. É inato, é da gênese. Eu acho bonita da gênese humana do nosso Criador. Ele colocou esse afã humano de querer buscar e aprender e entender. A gente não precisa de obrigar. Quando a gente precisa de obrigar, é porque alguma coisa está fora ele do eixo. Porque existe essa necessidade, a gente chama isso de pensamento divergente, tá? Na criança. Ela olha esse mundo sem barreiras, né? Ela está ali necessitando dessa aprendizagem. E aí o que acontece? Na primeira infância, a gente tem até que tomar muito cuidado. Por que a gente tem que estar sempre direcionando a criança? Porque as memórias que ela forma na primeira infância, devido à neuroplasticidade, se tornam memórias de longo prazo. Então, são as crenças. Então, é na primeira infância que se formam as crenças para a vida. Por isso que a gente deve apresentar para a criança o que tem de melhor, porque ela ainda não consegue fazer abstração. Então, o que ela está visualizando, tudo que ela está sentindo, ela aprende, aquilo lá vai virar uma memória de longo prazo, ou seja, memória para a vida dela. Às vezes, em um único contato, aquilo vai se tornar uma memória consolidada, que você está chamando desse estoque, que a Charlotte chama, e eu gosto também de usar, além do estoque, da palavra referenciais para a vida dela. Então, aquela árvore que ela tocou na infância é um referencial para a vida dela. Aí, talvez a gente pense assim, mas que tipo de referenciais? O nosso cérebro, ele pega tudo que a gente aprende, e ele usa como referenciais para que a gente tome outras decisões. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, quando adulto ou quando criança, é a partir dos meus referenciais, é a partir das crenças que eu tenho, é a partir das memórias consolidadas que eu tenho. Por isso que é muito importante a gente apresentar para a criança, e eu acho que eu corroboro também como adultos, que a gente tome muito cuidado no ambiente que a gente está, o que a gente está lendo, o que a gente está vendo, o que a gente está escutando, porque a gente não é inerte, o nosso cérebro está aprendendo tudo, isso é inato. Não existe você estar neutro numa situação. É muito legal isso que você falou. Hã? Educação é uma atmosfera. Ótimo, é uma atmosfera. Isso já quebra aquela situação de que se aprende só na sala de aula, né? E que a gente acha que quando a criança está em casa, ela não está aprendendo. Eu até já falei isso em sala de aula, né? Nos meus cursos de pós-graduação que eu leciono, que por mais que a gente, no momento que está o Brasil, a gente seja a favor ou contra o homeschooler, a gente precisa de entender que isso é uma quebra de paradigma no Brasil. Porque essas discussões estão vindo à tona e as pessoas estão falando, peraí, quer dizer que aprende em casa? Mesmo que você seja contra, a favor, a gente já está quebrando um grande paradigma, porque ainda tem muitas pessoas que pensam que a gente aprende só na escola.
né? E aí a Charlotte mostra, não, como você está me dizendo, e ela fala dessa atmosfera. É o tempo inteiro, é 24 horas, é aprendizagem o momento todo. E aí eu acho que na natureza, como mãe, eu vejo uma coisa muito interessante. A gente pode dar uma relaxada. A gente não se estressa com esse controle, como, por exemplo, se deixasse meu filho ver na televisão. Porque aí eu não tenho coragem, porque eu não sei o que vai acontecer, o que vai passar, o que ele vai ver, o que ele vai pensar. Agora, no ambiente da natureza, esse ambiente enriquecido, é muito bonito de ver, porque é um momento também de relaxamento para as mães. Quando meu filho está ali explorando, eu sei, é claro que tem que tomar um certo cuidado com machucar, enfim, mas eu sei que ali não vai ter nada que vai prejudicar, entendeu? Esse estoque dele com alguma imagem nociva ou algo muito agressivo para ele. Ali está na dosagem certa, da maturidade dele. E a criança ela vai aprendendo e ela vai amadurecendo, né, esse processo de exploração. Ela começa tocando a terra, aí num primeiro momento aquilo incomoda, depois ela toca mais a fundo, depois ela quer pôr na boca, para ver o gosto que tem a terra. É bonito ver, né, essa crescente assim, né, nessa maturação. E eu queria colocar uma coisa importante, que a gente está falando do BDNF, mas eu vou até divulgar no meu Instagram, acho que eu vou conseguir fazer isso hoje, que não só o BDNF, mas o contato com a natureza, ele melhora mais de 25 substâncias químicas do corpo, tá? Então, em relação ao cérebro, mas são substâncias que reduzem processos inflamatórios, são substâncias que melhoram a saúde mental, são substâncias que ajudam no tratamento até de doenças, então melhora o sistema imune, tá? Tudo isso são achados já científicos. E isso é interessante porque o último ponto que eu queria tocar com você é como também para nós adultos, né? Que a gente está aqui no Educação no Lar sempre enfatizando essa questão de que a filosofia de Charles Mason não é só para crianças, né? Mas é também para nós adultos. Você está ouvindo? Tô. Tá travando aqui um pouquinho. Mas então tá bom. Então, como que, assim, na sua visão aí, neurocientífica, né? Nós também, como adultos, somos também beneficiados, né? Até com essa questão da neurológica e etc. E o que isso traz de benefício para a gente? Vamos encorajar que adolescentes, jovens adultos, Nossa, sim. casados, a saírem também de casa e estarem ali em contato com a natureza, né? Diariamente, se possível. Sim, diariamente. E eu acho que a gente, mesmo que mora, eu morava num apartamento muito pequenininho também. Mas sempre que eu podia, eu tentava ir para uma praça, né? Nem que fosse sentar num banquinho debaixo de uma árvore, né? A gente consegue, né, procurar esse contato mesmo dentro das cidades, né? Dentro das capitais. Então, é, eu gosto muito de dizer para os professores, quando eu estou dando o curso de pós-graduação, para os pais, que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, aquilo que não é algo incorporado, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, é muito difícil a gente dar isso para os nossos filhos, para os nossos alunos. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma capacidade tão maravilhosa de uma leitura do outro. Então, no primeiro momento, se eu sou uma pessoa muito estressada, se eu não consigo me concentrar, se eu estou muito nervosa, se a minha feição, a minha expressão facial está sempre fechada, eu não consigo passar para o meu filho algo diferente, porque nós temos neurônios espelho. Então, a criança, na primeira infância, e isso vai até a vida adulta, tá? O adolescente, o adulto, ele aprende por espelhamento. Então, nós somos espelhos dos nossos filhos, como também somos espelhos de todos que estão ao nosso redor. Então, se eu estou fisicamente, biologicamente, não estou bem, se a minha mente também não está bem, eu estou ensinando isso também ao meu redor, tá? Não estou dizendo que a gente não deva ficar, não é isso. Tem dia que a gente não está bem mesmo, tem dia que a gente está triste. Isso também é uma aprendizagem. Eu falo com meu filho, às vezes quando eu estou muito cansada, eu estou triste, eu falo, hoje a mamãe está triste. Quando a gente está triste, a gente chora. Eu falo isso com meu filho, não tem problema, não é isso que eu estou dizendo. Agora, para adultos, né? Como eu disse, tem estudos que fazem com adultos muito interessantes. Eles colocaram adultos para darem uma volta num local de uma cidade grande
E eles colocaram também adultos para darem um passeio durante 20 minutos dentro, num contato com a natureza, tá? Num local que tinha natureza. Depois esses adultos foram resolver problemas matemáticos. E você já deve imaginar, os que andaram em contato com a natureza conseguiram resolver melhor esses problemas matemáticos. O que isso mostra para a gente? Que eu vejo que a grande queixa, né, do século XXI, os meus alunos queixam muito comigo. Ah, eu não aprendo, professor. Ah, eu não consigo estudar. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo dormir bem. Eu durmo muito tarde. Tenho um sono agitado. Então, tudo isso, e além de, claro, nós estamos vendo aí muitas doenças mentais, né? A saúde mental tem declinado muito. Então, uma dica, né? Se a gente puder pensar para todos aqui, tenham contato com a natureza diariamente. Isso vai fazer bem para a sua concentração, isso vai diminuir a chance de você ter transtornos mentais. Se já está num quadro de ansiedade e depressão, auxilia no tratamento, tá? Simplesmente o contato com a natureza. Melhora o sono, visto que o cérebro, ele lê esse contato com a natureza. Tá travando aqui. Você está me ouvindo? Então, aqui tá travando um pouco. Aí as dá cortadas no que você tá dizendo, mas foi só agora, no finalzinho. Se quiser, eu posso repetir algum ponto que você não tenha ouvido. Então, que você falou que o tratamento, para quem já está num quadro de ansiedade, auxilia no tratamento o simples contato com a natureza. E daí depois eu já não consegui, mas ainda está travando. Ainda está travando. Parou em natureza. Alguém escreveu. Travou mesmo. Ô, gente, esse Instagram, né? Da última vez também não deu uma travada no nosso? Então, uma vez lá no Charlotte Mason Brasil, nem salvou a live, né? Você lembra? Aquilo. Mas então, se você puder só terminar o que você tinha dito, para a gente não ficar sem esse Tá. encorajamento aí, Então, saiam de casa. vou dar uma, eu vou dar uma resumida. Aí vou ver se eu ponho no meu Instagram também, tá? Sobre isso. Vai Mas a ser gente pode ótimo. colocar para adultos e para jovens, adolescentes, vamos colocar assim, para nós, tá? Para todos nós. Mais de 10 benefícios em ter contato diário com a natureza. E quando eu falo natureza, não necessariamente é você estar num local isolado. Pode ser um local onde tenha esse ambiente externo, uma árvore, pode ser um banco debaixo de uma. Então, se for um quadro de saúde mental, como eu estava dizendo, a gente tem visto um declínio de saúde mental, né, na população. Principalmente porque nós não estamos conseguindo ter atenção nas coisas que a gente faz. A gente se dispersa, a gente está extremamente desatento. Isso tem a ver com o excesso de estímulo que a gente está vivenciando, o excesso de telas mesmo, tá? Quando eu falo estímulo. Então, o contato com a natureza, ele aumenta o tempo de atenção, de concentração. Isso, consequentemente, aumenta o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que faz com que nasçam mais neurônios no cérebro. Então, melhora a sua saúde cerebral, vamos colocar assim. Então, o simples contato com a natureza diminui o estresse, diminui a ansiedade, melhora a concentração. Então, eu falo muito com os meus alunos, muitos alunos me procuram e falam, professora, eu estou com perda de memória. A gente escuta muito isso. Ah, eu não estou conseguindo memorizar nada, eu esqueço tudo. E aí, às vezes, eu pergunto, você dorme? Você come? Você tem um tempo em que você fica tranquilo, lendo um livro debaixo de uma árvore? E a maioria das vezes é não, para todas essas perguntas que eu faço. Porque a gente tem visto que a gente tem negligenciado esse cuidado. Eu sou muito fã da Charlotte Manson, porque ela não negligencia o cuidado com a biologia também. Né? Ela cuida de todas essas facetas, né, humanas.
ela mostra essa faceta espiritual, o cuidado, ela mostra dessa faceta mental e dessa faceta biológica. Então, o contato com a natureza aumenta a nossa saúde cerebral, tá? Inclusive em pessoas que já têm doenças. Como eu falei no início da live, acho que vale a pena reiterar. Quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o simples contato de 20 minutos diários com a natureza já aumenta a concentração desse indivíduo. Perfeito. Conseguiu ouvir, Arielle? Para ouvir dessa vez. Então, todo mundo saindo amanhã, aproveitando que está, vamos voltar aos parques aí. Jardim Isso mesmo. minha, vale a pena caminhar, vale a pena fazer, né, esse momento, não um momento apressado, né, mas um momento tranquilo mesmo, sem tempo para voltar para casa. Então é isso, Isis. Assim, a gente já se delongou, né? Não quero mais tomar o seu tempo. Só queria que você, então, Nada, é um prazer. para fechar, curso que é um mini curso assim muito especial, né? Eu estou revendo todo o conteúdo também. Ah, que bom. E eu queria assim que mais pessoas pudessem estar acompanhando o seu curso também, porque eu acho que é fundamental para a gente se entender, né? Como nós aprendemos, né? Porque, como você falou, se a gente negligencia essa faceta biológica, né, a gente está negligenciando o todo. Nós somos feitos de material e imaterial. Se a gente negligencia a gente está negligenciando o todo, né? Então, realmente, a gente precisa desse conhecimento a respeito de como o nosso cérebro funciona, né? E esse seu curso é tão completo dentro daquilo que ele se propõe, né? Eu queria que você apresentasse um pouquinho para todo mundo que está escutando. Ih, tá travando. Tá travando. Pessoal, o meu curso tem um destaque lá no meu Instagram. Esse curso está numa plataforma. É um curso que qualquer pessoa que está aqui ouvindo pode fazer. Você não precisa de ser neurocientista. Eu tentei usar uma linguagem bem acessível. Nós começamos assim do básico. É um mini curso. Então, são 2 aulas de 1 hora e pouco cada aula. Você pode ver picado, né? Se você tiver acesso. O valor é muito acessível também do curso. E a ideia, assim, eu até tenho interesse em divulgar mais, fazer mais cursos, mas preciso de um certo tempo. E como eu sou professora universitária, né? E sou mamãe, e sou esposa, ainda não consegui fazer novos cursos, mas meu desejo é também trazer novos cursos. Mas, por enquanto, esse curso é como o cérebro funciona e como o cérebro aprende, tá? Eu costumo dizer, Arielle, que um jogador de futebol, por exemplo, para ele entrar no campo e jogar futebol, ele teve que ter muito preparo dos músculos dele, né? Então a gente tem que também entender que para os nossos filhos, para nós, para a gente aprender, para a gente usar o melhor das nossas capacidades intelectuais, é necessário entender como é que funciona. O cérebro não é um músculo, mas a gente também tem que exercitar, entender como funciona. E existem recursos, né? Eu falo um pouco disso no curso, eu falo de memória, falo de aprendizagem, falo das estruturas cerebrais, falo um pouquinho de desenvolvimento. E é isso, o curso está lá no meu Instagram, está na parte de destaques, é só vocês clicarem, vocês vão cair na plataforma da COP Brasil, que é onde está sendo comercializado o curso. Aí você compra e vai ter acesso às aulas, né? Que são 2 aulas, uma mini apostilazinha que eu fiz, mais um guiazinho com algumas referências para que vocês possam acompanhar. E eu estou à disposição. É sempre um prazer falar com você, Arielle. A gente tem muita coisa em comum. Obrigada. Também é um prazer poder compartilhar aí esse tempo com o nosso público e resultados não só em crescimento dos filhos, mas também em crescimento pessoal. E eu sei que você vai tentar. Gente, vale muito a pena fazer o curso dela, tá? Realmente, obrigada. ter dinheiro desperdiçado. Vocês vão aprender muita coisa prática, né? Para vocês aplicarem mesmo a partir do conhecimento que ela traz. Então, vai valer a pena. Eu agradeço. Obrigada. Muito. E eu também vou indicar o seu livro, o livro, né, da Charlotte Mesmo, mas vale a pena demais o Educação no Lar. É um livro fantástico, é um livro fantástico. Para nós, eu acho que a gente faz uma autorreflexão, né, lendo o livro, e para a gente perpetuar isso também.
Então eu indico também, muito. Então, gente, é isso. Vocês que acompanharam a gente até aqui, a gente vai encerrar, porque não quero, né, me delongar muito. Tinha prometido para isso que ia ser uma coisa de 20 minutos, eu acho que já deu para 40. Preocupa não, eu volto em outro momento. Vamos salvar a live, tá? E colocar no canal do YouTube Educação no Lar. Se vocês tiverem dificuldade de acessar o canal no YouTube, vocês podem mandar mensagem em box que a gente responde colocando o link direitinho, tá bom? Obrigada, Então Kio. tá. E, gente, muito obrigada, tá? Um abraço e até a próxima. A Isis vai voltar mais. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Arielle.